Boa noite a todos. Hoje, mais uma vez aqui reunidos, gostaríamos de levar essa mensagem em sintonia com Cristo, em sintonia com toda a espiritualidade do bem, mas acima de tudo, que nós possamos sair daqui com uma reflexão sobre o tema, sobre a luz da doutrina espírita. O tema de hoje é coragem na vivência cristã. Inspirado no próprio livro de Chico Xavier, um tema que é coragem, e ele foi ditado por uma pleia de espíritos, sobre vários aspectos sobre a coragem. E até uma indicação de quem puder ler o livro, ele não é longo, é um livro pequeno. Todo livro pequeno, a gente pega de Chico, tem seu desafio, porque geralmente é um conteúdo denso, então é muito bom para você utilizar uma leitura diária, ler lá um capítulo e traz uma reflexão. Fica o conselho. Então, por que falar de coragem hoje? E para isso nós vamos pensar momentos que estamos vivendo, Vivemos um período de mudança rápida e de incerteza. Não vivemos esse momento? Tudo muda muito rápido, a tecnologia é muito rápida, as vivências sociais se transformaram de forma muito rápida. E assim como nós sabemos que vivemos uma era de transição planetária. Alguns chamam de fim de mundo, outros de nova época, mas todas as religiões, tanto no passado quanto hoje, vêm falando deste momento. Para a doutrina espírita, essa transição planetária não é o fim do mundo, tá? Nada vai se acabar. Mas nós vamos passar por dificuldades, por momentos de incertezas, em que nós poderemos questionar, poderemos pensar, mas é tudo para um bem maior. É uma regeneração de nosso planeta, e que nós estaremos convidados a participar. Provavelmente nós vamos pisar nesse início, mas nós vamos semear esse campo dessa transição. Também nós observamos nesse momento um crescimento dos sofrimentos emocionais, ansiedades, esperanças. O Brasil é um dos países que mais consome medicamentos para depressão, maiores diagnósticos, assim como o mundo vem aumentando. E tudo isso faz nos pensarmos como que nós vamos lidar. É preciso ter coragem para lidar sobre todos esses aspectos. E aí fica a pergunta inicial. O que exige mais coragem de vocês atualmente? O que é aquela situação em que desperta aquele medo, mas ao mesmo tempo vem aquela vontade, aquela coragem de desafiar isso? É uma dificuldade financeira? É uma dificuldade familiar? É uma dificuldade pessoal? Às vezes é algo do passado que a gente não consegue visitar na memória e aquilo traz uma dor e a gente não consegue ver ângulo, forças para pensar naquilo. Exige coragem para buscar esse caminho. É dessa coragem que nós vamos falar. Por isso que é importante entender o que é coragem. Numa visão popular, coragem seria o quê? Seria aquela pessoa que parece que não tem medo, Você olha lá, nossa, como uma pessoa... Vai lá, vamos ter exposição, vai lá, como que a pessoa sobe em cima de um touro? Como que aquele salva-vidas em volta daquele touro? É muita coragem de ficar lá. Nós associamos a coragem a isso. Algo talvez até ligado com a violência, Nós vemos lá os filmes de heróis, são pessoas corajosas, mas ao mesmo tempo utilizam-se da violência para resolver os problemas. Será que a coragem, uma visão cristã é essa? Que nos é estimulado? Como que nós podemos ver essa coragem? Coragem, acima de tudo, não é a ausência de medo. Você pode perguntar para uma pessoa, como deu o exemplo, que participa de um esporte radical, pula de moto, lá salta, faz estudo, alguém que está lá num rodeio, se ele tem medo de entrar lá, o medo ele tem, aquela ansiedade de estar ali ele tem. Mas tem muito treino por trás, muito tempo de vivência, e aquela coragem ele vem espontaneamente. Assim como para nós. Nós olhamos algumas pessoas no dia a dia, a forma como ela se dá frente às dificuldades, sobre os desafios, nós olhamos assim, nossa, como que essa pessoa consegue lidar com isso de uma forma tão tranquila? Isso sim é uma coragem, mas é uma coragem conquistada. A árdua luta, Uma vivência com desafio, de ir lá buscar aquilo, de aprender com aquilo, de conseguir vencer aquele desafio. Por isso que para uns, a dor, o desafio, é tão dificultosa.
E nós, às vezes, olhamos e falamos assim, nossa, essa pessoa está com esse problema, com essa dificuldade. Se esse fosse o meu problema, estava tudo fácil na minha vida. A gente não tem essa visão de vez em quando? Você fala assim, eu tô com medo de ir lá estudar para uma prova. Assim, o problema da sua vida é estudar para uma prova? Será? Por quê? Porque eu já fiz isso várias vezes, talvez não seja mais uma dificuldade, mas para quem está começando é uma dificuldade. Assim como é para o mestre, pegando essa lição. Se pedir para um professor para ele fazer a prova, ele só de olhar a prova ali, pode ser de outra pessoa, ele já sabe as respostas. Porque ele estudou, trabalhou em cima daquilo, para ele não é mais uma dificuldade. Para um aluno que está começando, aí sim é dificuldade, dá até medo, né? Quem lembra do ensino médio, fazer a prova, passar até mal, ficar com medo. A gente vivenciou isso, atravessou isso. E a coragem é isso. A coragem é se colocar à disposição para trabalhar. Coragem é seguir, apesar do medo. Mas é importante diferenciar uma coisa. Quando nós falamos em coragem, muitas vezes nós ligamos isso a uma certa imprudência e negligência. Eu tenho que resolver esse problema, eu não sei como resolver, mas eu vou lá e vou fazer de qualquer jeito. A vontade de resolver é o primeiro passo, mas nós temos que nos iniciar, buscar o conhecimento. Seja por uma leitura, seja por um aconselhamento, buscar algo para vivenciar aquilo. Seja por uma ajuda profissional, como eu falou. Às vezes a minha dificuldade é lidar com o passado, eu não consigo lembrar de um passado e sentir dor daquilo. Às vezes eu preciso de um profissional, um psicólogo, um médico. Por quê? Porque eles receberam conhecimento e o conhecimento veio de onde? Veio do próprio Deus. É uma concessão que Deus deu a um psicólogo e um médico, que está lá disponível para nós. E muitas vezes é por uma leitura, por uma vivência, por um aconselhamento. Então ter coragem não significa imprudência, significa predisposição, vontade de buscar. Então quando a gente fala da vivência cristã, vale lembrar daquela passagem, que eu gosto muito, elas duas na verdade. Uma é quando Cristo já estava ali no seu caminho e já tinha ali em mente que ele ia passar para aquele martírio, para aquele sacrifício da crucificação. Ele se reúne com os apóstolos e ele deixa uma mensagem em que ele fala que eles serão ovelhas entregadas a lobos. Isso até poderia estar lá como uma dificuldade de interpretação do evangelho. Não, peraí, Cristo está me dizendo, quanto mais eu for discípulo, mais estudar, mais procurar o bem, eu vou ser jogado a lobos, né? Que promessa boa isso para nós, né? Mas a gente esquece que os lobos precisam de ovelhas para exemplificar o que é o correto. Há exemplo do próprio Estevão. Quem já leu o livro Paulo e Estevão mostra. Estevão vivia o cristianismo. Quando ele conheceu, que ele começou a vivenciar aquilo, e foi levado ainda quanto a Saulo, né, que não tinha se transformado em Paulo, e foi assassinado por Paulo. Mas antes ele deixou ali a mensagem, o perfume, e aquilo reverberou depois com a transformação de Saulo em Paulo. Ele tinha Estevão como modelo, como paradigma, além do Cristo. E muitas vezes nós somos colocados nessa situação no dia a dia. E aí tá, onde mora o convite do cristão de ser corajoso. Porque revidar no olho por olho, dente por dente, bateu, levou a palavra, você devolver na mesma palavra, é mais fácil. O mais difícil é você segurar o teu orgulho, tua vaidade e conseguir devolver o mal com o bem. Não é fácil, né? A pessoa te ofender, às vezes com uma injúria, uma inverdade, com a mentira, você devolver com um elogio para a pessoa, devolver com uma prece. Não dou conta de falar com ela, mas vou para casa e vou orar por ela, porque ela está equivocada, e se ela está equivocada, a culpa não é minha, porque eu fiz o certo, ela que está equivocada. Então o que eu posso fazer? Orar por ela, bendizer a ela. Aí mora o desafio. Aí é onde o cristão é convidado a ser corajoso. Porque só assim nós vamos alcançar aquilo que a gente tanto almeja. O que nós fazemos à noite antes de dormir? Acredito que todos nós temos uma regra de asepsia, tanto do corpo quanto da mente, não é? Nós vamos tomar banho, escovar o dente, ok. Mas também nós temos a asepsia da mente, que é a prece, a oração, a leitura. Muitas vezes na oração o que nós pedimos? Paz, saúde, amor, liberdade e várias outras virtudes.
E como que nós vamos alcançar isso? Através da prática. É como um aluno. O professor entrega a prova, te dá o caminho, mas a prova é o aluno que faz. Diante da dificuldade, ninguém está desamparado. Vocês podem ter certeza. Mas quem vai vivenciar e atravessar aquela dificuldade somos nós mesmos. Existe um texto muito bonito que eu vi na internet que fala do caminhar na areia. Uma pessoa estava caminhando e ela olha no chão e vê que tinham 2 pares de pisada, uma pessoa uma do lado da outra. Em certos momentos, aquela pisada virava de uma pessoa só. E a pessoa fala, mas Deus, você não estava comigo. E na mensagem fala que Deus colocou a pessoa no colo, por isso que era aquela mensagem. Bonita. Mostra ali a parceria com Deus, a afinidade com a espiritualidade. Mas na prática, a vivência, os 2 pés vão estar sempre ali. Porque diante da dificuldade, quem vai atravessar somos nós. Por uma questão de mérito, de aprendizado. Um espírito como Cristo chegou ao mais alto nível de perfeição, ele não chegou lá a toque de mágica. Tipo, varinha de cordão, Deus criou Cristo pronto e trouxe ao mundo. Cristo é um irmão como nós. Vivenciou tudo isso que nós estamos vivenciando. Atravessou tudo isso. Aprendeu a fazer o bem e virou tão automático o bem como é para nós hoje comer. A gente vai comer, nem olha, né? Você consegue comer, colocar o garfo na boca, mastigar, você está pensando lá longe e está fazendo aquilo. Um espírito crítico é a mesma coisa. Ele faz o bem já no automático. Há tanto tempo que ele está fazendo. Mas ele teve que vivenciar e aprender aquilo. Então, nas relações de hoje, tem que ter esse coragem para tudo. Coragem para amar, porque uma das grandes lições, quando nós se colocamos frente à caridade e auxiliar o próximo, qual é? A ingratidão, né? Nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa, depois ela fez isso comigo. Eu sempre gostei daquela pessoa, falei tão bem dela, agora ela está falando mal de mim pelas costas. Eu ajudei esse filho, criei, gerei, nutri, cresceu, e olha o que ele fez com a minha vida. Eu fiz tudo o que precisava para o meu esposo ou para minha esposa, e olha como que ele retribuiu. Essa é a dificuldade de amar. Mas aí vem uma reflexão. Nós ajudamos o próximo por contas de recompensas? Ou só porque nós nos sentimos felizes em ajudar o próximo? A alegria do Cristo, o alimento que ele falava, era fazer o amor. O amor era sem pedir nada em troca. Eu ajudei hoje, a pessoa não retribuiu, é o momento dela. Eu não preciso de retribuição dessa forma. A retribuição, lógico, vem, mas é como uma coisa automática. Depois nós vamos receber bênçãos, vamos receber paz, tranquilidade, aquilo que a gente buscava. Mas esperar do próximo, ou de Deus uma barganha, vou fazer isso em troca para Deus me dar aquilo, não é assim que funciona. E é aí que mora a decepção. Principalmente a desilusão. A palavra desilusão, ela por si se explica. Desiludir é tirar uma ilusão. E quem criou essa ilusão? Nós mesmos, não é? Fulano de tal me desiludiu. Por quê? Porque eu imaginava ela uma pessoa e ela outra. Ela não mudou, ela sempre foi aquela pessoa. Você que não enxergava dessa forma ou não tinha vivenciado essa dificuldade. E assim como diante, compreender e ser compreendido, entender os limites do próximo e dos outros. Quando a pessoa erra com nós, nossa vaidade, julga injusto, assim, eu não merecia passar por isso. Eu não merecia receber isso. Vale a reflexão. Será que não existe nada a aprender com essa lição? Ou será que nós estamos sendo intolerantes com o próximo, não aceitando que ele tem seu limite e suas fraquezas? E está tudo certo, porque também nós não somos perfeitos. Posso não errar como uma pessoa errou comigo, mas erro em outras coisas que talvez aquela pessoa não erre mais. Né? E também coragem para não controlar a vida das pessoas. Isso aqui a gente está falando dentro de casa, né? Como a gente queria controlar as atitudes dos filhos, dos parentes, dos pais, da esposa, do esposo. Obrigado. Quantas vezes, né, a gente quer controlar, mas não está na nossa mão? Estoicismo. Tem coisa que nós conseguimos resolver. E nós temos que ter coragem para resolver. Mas tem algo que não está ao nosso alcance. E daí a gente não adianta sofrer por isso. Não nos iludamos que nós vamos mudar alguém. Nós podemos servir como parâmetro, como aconselhamento, como exemplo na execução diária.
A maior forma de ensinar alguém é através do exemplo. De onde que eu tiro isso? Do próprio Cristo. Cristo não escreveu nada. Ele veio e exemplificou. Os apóstolos foram escrever depois. Mas a preocupação dele era exemplificar. Então, se a gente quer mudar alguém, é através do exemplo, da conversa. Mas principalmente quando a pessoa decide a mudança. Cada um tem seu tempo. A semente a gente joga lá através do exemplo. Um dia ela pode frutificar e vai frutificar. Então, quando a gente fala desse livro, Coragem, eu separei aqui logo na introdução do livro, Emmanuel vai falar sobre isso que nós buscamos. As nossas virtudes, né? Como paz, afeto, compreensão, liberdade, simpatia, que as pessoas sejam simpáticas nós, né? Cultura, trabalho, tudo isso, né? Cultura no sentido de buscar conhecimento, de conseguir evoluir profissionalmente, tudo mais. Mas ele faz uma atenção aqui no final, ele fala, não prescindis de uma alavanca. Ele traz a figura de uma alavanca. O que a alavanca é? É algo que você executa com força. É aquilo que vai movimentar algo que você vai conseguir ter força para movimentar aquilo. A qual nem sempre te lembras nas petições da província divina. E ele chama isso de a alavanca da coragem. A coragem de servir e viver. E é preciso coragem. Uma das formas de coragem é a persistência. Quantas vezes nós desistimos de uma tarefa no meio do caminho? Tanto pessoal quanto com o próximo. Quem já convive há mais tempo em grupos de entidade filantrópica, até mesmo no centro espírita, igrejas, sabe que o perigo mora naquela pessoa que está empolgada em começar alguma coisa. Vamos começar um grupo aqui novo, vamos começar um grupo de estudo no sábado à tarde. Aquele que é mais experiente já fica olhando assim, fala, será que isso vai vingar? Só fogo de palha? Como se fosse a parábola da semente, né? Isso vai ir para frente? Porque para você tomar à frente uma tarefa, você tem que ter essa energia da coragem, tem que ter esse sal da terra. E aí que mora realmente o corajoso. Paulo se demonstrou uma pessoa de coragem, porque ele tinha sal. A gente fala que Paulo tinha sal, por quê? Ele antes perseguia cristãos, ele assassinava cristãos, por um entendimento errado do que era a mensagem de Deus. Ele ainda olhava para o Velho Testamento, não aceitava a mensagem do Cristo. No momento que ele percebeu que estava no caminho errado, ele só mudou a energia para o caminho certo. Ele não desmoronou. E teve um momento ali que ele se recolheu, se refez mentalmente, entendeu o que estava acontecendo e seguiu como um grande apóstolo. Então, muitas vezes, a pessoa que tem energia, ela tem que ter essa persistência para continuar. E diante da dificuldade, não existe outro caminho. É a persistência diária e, junto com isso, a paciência, que é a ciência da paz. Esperar o tempo certo, esperar o momento de acontecer. Tentei uma vez, vou tentar 2 vezes, tem que esperar? Espero. Uma hora vai dar certo. E ele termina. Elas trazem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreça, diante das lutas e provas que são necessários ao burilamento próprio. Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções, por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Esperança de saber esperar. E a misericórdia de Deus que está colocada aqui é o seguinte, que nós não estamos nunca desamparados. Podemos achar que estamos desamparados, fomos esquecidos, mas nunca fomos. Quando a gente pensa em coragem, eu me resumiria em 3 sentidos, aspectos principais. O aspecto da coragem no sentido da mentalidade, do sentimento e do comportamento. Explicando melhor, da mentalidade é como pensamos diante dos problemas. E aqui, para quem quer entender o quão poderoso e o quão complexo é o pensamento, leia o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. O pensamento e vida, ele materializa. Um pensamento nos coloca em sintonia, tanto com a espiritualidade quanto as pessoas encarnadas. O que nós estamos pensando, nós estamos sintonizando. E é aí que nasce o primeiro passo da transformação. Controlar os pensamentos.
Eu vou dizer que é fácil? Não, eu também sou que nem vocês, viu? Estou aqui porque aqui é UTI, né? Eu sempre falo isso. Palestrante, em primeiro lugar, porque ele é o mais cara de pau, e o pessoal fala assim, vai lá você que é o mais cara de pau. E segundo, é o que precisa de tratamento intensivo. Vai lá que é palestrante, não pode dormir, não pode sair, não pode faltar, é o dia da palestra. Então eu sei a dificuldade de quanto que é mudar o pensamento. Mas o pensamento, ele vira ideia fixa, a ideia fixa vira palavra, a palavra vira atitude, e a atitude, se for ruim, é um vício, se é uma atitude boa, é uma virtude. Então tudo nasce lá no pensamento. Antes do pensamento, se for lá ver no livro, existe o sentimento, que nós vamos falar depois. Isso muitas vezes a gente não tem acesso, porque talvez são vivências de outra vida, são pensamentos da nossa infância que nós não conseguimos ainda lembrar, mas ela brota esse sentimento como uma ideia, e daí para frente nós temos comílio. Então, frente a um pensamento, ele vai brotar. Pode ser um pensamento de raiva, de querer o mal do próximo, de fazer o mal, mas aí nós somos autores. Não, eu não vou deixar esse pensamento tomar conta da minha mente, do meu dia. Como que eu vou fazer isso? Várias técnicas. Pode ler um livro edificante, pode se recorrer pela prece. Se não dá conta nenhum, eu chamo de mantra, que são as orações prontas. Pega um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração que vocês gostarem. Leia, fica mentalmente rodando ela, até reequilibrar os pensamentos e conseguir voltar. Se for preciso, viva a solitude. Nós vivemos num mundo que a solitude é vista como solidão. Se a pessoa não está bem, ela precisa de um momento de pensar, alguém chega lá e quer tirá-la de lá. Não, vamos sair daí, você tem que parar, você não pode ficar aí pensando nisso. Às vezes a pessoa precisa daquele momento. Não pode ficar parado naquele atoleiro, daquele pensamento. Mas é preciso um momento de reflexão, de pensar o que está acontecendo e, no ditado popular, lamber as feridas, né, que a gente fala. Mas isso não pode ficar sempre naquele redemoinho, naquele atoleiro de culpa, remorso e não sair daquele lugar. É preciso ter essa coragem de buscar um caminho melhor. Então tudo nasce na mente, no pensamento. Até como nós recebemos a dificuldade. Se nós olharmos pela dificuldade como uma oportunidade de crescimento, já começa uma mudança. Voltando para a escola, como eu falei de exemplo, se diante de todo aluno que está matriculado, o que o professor leva para ele? Ele leva problema, não é? Ele vai levar problema, desafios, para ele aprender. Isso é bom, nós até pagamos a escola, ou através dos impostos pagamos, para que esses professores tragam problema para os nossos filhos, para que eles cresçam intelectualmente. Porque de frente à dificuldade moral de todo dia, nós esquecemos disso. Que aquela dificuldade é um aprendizado. Por que nós não agradecemos por essa dificuldade? O correto seria de manhã nós fazemos a prece e pedir: e aí, Jesus, qual será meu desafio de hoje? O que eu preciso fazer para aprender e crescer? A gente faz o quê? Se revolta. O que Cristo fez comigo? Por que Deus está permitindo isso? Seu crescimento. Basta você mudar a visão. O que eu tenho que aprender isso? O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que melhorar para isso não acontecer? Porque muitas vezes na nossa vida parece que o problema se repete, né? Você tem uma dificuldade com uma pessoa, daqui a pouco esse problema de dificuldade volta, essa dificuldade volta. Mas o que está acontecendo? Joguei pedra na cruz lá, colei chiclete nos braços do Cristo, né? Tem essa os jovens falam. Mas é por quê? Porque você não aprendeu, está voltando. Não está bom ainda. Tem que aprender, tem coisa a melhorar ainda aí. E assim é como nós mentalizamos. O sentimento vem dessa união de nossas experiências. Como que eu vou me sentir frente a isso? Eu vou me sentir culpado? Eu vou me sentir enganado? Esse sentimento é a chave de que nós temos que trabalhar. Pensar, será mesmo que isso que eu estou pensando, que eu estou julgando, é o sentimento correto ou eu estou iludido, tendo uma visão incorreta? E por último, comportamento. E aqui o mais importante é não ser cômodo. Deixar isso quieto. Porque nós temos aqui um atavismo, né, ou um sofismo, de pensar que tem certas coisas que tem que esperar o seu momento. Existe isso mesmo, mas não tem que ser de eterno. Alguma atitude nós temos que fazer. Como eu falei, se está ao meu alcance, eu consigo mudar essa realidade, eu tenho que ir atrás.
Eu tive uma dificuldade com uma pessoa e eu não consigo me sentir bem porque eu acho que eu deveria pedir perdão para aquela pessoa. A seu alcance, a pessoa está viva, ela está morando aqui perto, tem como você entrar em contato? Vá atrás, peça perdão. Eu errei com aquela pessoa, eu preciso retribuir isso de alguma forma? Faça a prece. Ponha-se à disposição para auxiliar. A prece por aquela pessoa é pensamento. Você põe em sintonia com ela e você está levando energias positivas para ela. Assim como saber como agir, né? Agir como Cristo falou. Nós temos que, nesse comportamento, lembrar quando ele fala, que é a segunda que eu acho mensagem bonita do Cristo, é que nós devemos ter a passividade de uma pomba, mas a esperteza de uma serpente. Nós podemos viver também como inocente, né? A pessoa está querendo nos agredir, você vai filar querendo abraçar ela. Não, você tem que se resguardar primeiro. Esperar o momento. Você tem outras formas de desejar o bem para aquelas pessoas. Se aquela pessoa não quer se colocar como seu amigo, uma das coisas que nós temos de atavismo é aquela mensagem que nós devemos amar os inimigos. Isso Cristo revolucionou o mundo. Foi onde ele arrumou confusão, em linguagem popular, com todos os doutores da lei, porque eles não queriam aceitar isso. Como assim amar o inimigo? Eles entendiam que nós tínhamos que amar o próximo, mas era o próximo. A minha família, meus amigos, o inimigo tinha que ser apedrejado, tinha que ser morto, a ideia deles. E Cristo falou, não, o inimigo que vocês estão falando tem que ser amado também. Mas amar o inimigo, nós não podemos ser inocentes de querer nos expor do mundo íntimo, expor quem nós somos, as nossas fragilidades, dificuldades, para dar arma para aquela pessoa que quer nos fazer mal, ou que nós julgamos que quer fazer mal. Existe outra forma de amar, uma delas é através da prece. É bem dizer. Bem dizer é falar bem da pessoa. É um estudo do perdão. Quando você, aquela pessoa que nos maltratou, e você quer perdoar, o primeiro caminho é você olhar para ela e identificar nela coisas boas. Essa pessoa é um pai de família, essa pessoa é uma mãe de família, tem pessoas que amam ela. Ela teve um pai e uma mãe que amam ele. Existem amigos que desejam o bem dela. Então existe coisas boas ali também. Eu que estou vendo uma face não muito feliz dela, mas lembrar, todos vão evoluir. Por isso que existe a reencarnação. Hoje é uma oportunidade. A próxima vivência eles terão. Então, nesse livro, eu separei duas passagens para nós pensarmos. Uma é a 34, onde vai falar sobre isso, e Emmanuel, que dita essa mensagem, vai falar no Domínios da Prova. Emmanuel aqui faz uma parábola, uma mensagem de texto sobre um pai. Basicamente, para não ler o texto que é muito grande, ele fala de um pai que super protege o filho. Não deixa ele viver o mundo. Não traz experiência para ele. Tudo que ele vai fazer, o pai está ali brindando. E daí ele vai comentar sobre essa atitude. Chega, porém, um dia, ele falando desse pai, que ele vai sair dessa casa e deixar o filho. Ele fala que chega um dia em que o genitor, naturalmente, vinculado a interesses e outros, se ausenta compulsoriamente do lar. E atingido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito sobre o conflito da readaptação. Ele rasga a carne e a alma, para que se ele recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. Parar para refletir isso? Claramente ele está falando aqui de quem? De Deus, né? Nosso pai. Imagina se o pai, Deus, nos brindasse de todo o mal. Fala assim, não vai acontecer mal nenhum com essa pessoa. Será que nós, um dia, frente a alguma adversidade, nós não nos sentiríamos injusto? Pode ver que a dificuldade ela vem em doses fragmentadas. Você passa por uma dificuldade, depois você vai passando por uma dificuldade maior, e vai subindo paulatinamente. Cada um a cruz que consegue carregar. Então, se você pegar essa imagem do pai e bendizer, tipo, será que se Deus me criasse perfeito? Isso aí é a pergunta que talvez a humanidade faz até hoje. Por que que Deus não criou todo mundo perfeito? Aí não teria sofrimento no mundo. Não é tão simples. Perfeição. Todo mundo aqui é perfeito, ninguém erra. Mas onde ficaria o mérito?
nós não seríamos todos iguais? Foi criado igual? Onde estaria a diversidade? O que nos torna cada um diferente aqui, identidade própria, porque cada um experienciou a vida de uma forma e aprendeu da forma dele. Por isso que todo mundo aqui é diferente. E onde estaria o principal? Nós não nos sentimos robôs, nós nos sentimos coparticipadores da obra do Cristo. E nós sabemos o que é o mal, o que é o bem, e fizemos a nossa escolha. Não foi nos tolhido esse conhecimento. Nosso conhecimento não seria amplo. Uma coisa é ter o conhecimento técnico, outra coisa é a vivência, totalmente diferente, né? N exemplos, tanto profissional quanto no esporte. Uma coisa é saber a técnica, a prática é totalmente diferente. Então esse é um dos caminhos de porquê. Então ele termina assim: abençoai, pois, a disciplina e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam, as forças enrijando-se no caráter. Resumindo a linguagem do Emmanuel, que sempre é buscada, demos graças às dificuldades, porque elas nos tornou mais forte para viver outras dificuldades e conseguir superar os desafios sozinhos. Tem aquele ditado popular que fala que bom marujo não se faz em mar de calmaria, bom marujo se faz em mar de tempestade, frente à dificuldade. Nós vamos ficar bons em lidar com o próximo, com a dificuldade do próximo, vivenciando as dificuldades. Primeiro as nossas. A maioria das dificuldades, para não dizer aqui 99% das dificuldades que nós vivemos, está dentro de nós. Nós que espelhamos no próximo. Isso é notório. Quando você observa a pessoa criticando outra, né, a psicologia fala, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Muitas vezes a pessoa que está acusando o outro está falando de si mesmo. Costumo dizer que, um exemplo na prática, quando eu era jovem, meu pai me deu uma moto, que era para mim e para minha irmã. E eu tenho uma dificuldade de ver cor, sou daltônico. E a moto era um azul e parecia rosa para mim. E eu odiava aquela moto por causa dessa cor rosa. Eu falei, essa cor de menina, não é para mim. E daí quando eu ganhei a moto e andei na cidade, eu nunca tinha prestado atenção tanto de moto que tinha daquela cor. Isso acontece com nós, né? Quando você compra um carro, você fala assim, nossa, comprei um carro da marca tal. E você anda na cidade e começa a ver um monte de carro igual. A gente não percebia antes. Quando a mulher está grávida, é a mesma coisa. Nossa, quantas grávidas tem nessa cidade? Na verdade, a média está a mesma. Nós que passamos, nossos olhos começaram a identificar isso. E a mesma coisa é com o defeito dos outros. Tomamos muito cuidado com isso. Quando a gente observa muito defeitos iguais na pessoa, é um sinal de alerta para nós estudarmos se esse defeito não é nosso. Ou é alguma coisa do passado que a gente não perdoou ainda. Seja da minha característica ou de alguém que fez comigo. Então ali já é um alerta. E outra mensagem que ele traz é no capítulo 10. Ele vai falar da nossa casa. E daí ele vai falar sobre a mente. A mente é a casa onde cada um de nós reside segundo as nossas próprias concepções. Quem quiser aprofundar nisso, tem uma palestra no YouTube, vocês podem procurar sobre casa mental. Ou no próprio livro de Emmanuel, vai falar sobre pensamento e vida. Mas a nossa mente é onde nós residimos. Isso tem uma mensagem importante aí. Que não adianta trocar de endereço. E eu não estou falando de casa, de endereço de rua. E muitas vezes a gente troca de trabalho, troca de relacionamento, troca de amigos, e o problema está na nossa mente, não nos outros. E quem criou essa mente? Quem criou esses pensamentos? Fomos nós. Pelas nossas vivências maltratadas, pelos nossos entendimentos equivocados da vida. E a gente quer mudar. Então, o que eu preciso para ser mais feliz? Eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um carro melhor, eu preciso às vezes trocar de uma casa, eu preciso mudar de relacionamento. Será que nós só estamos fugindo de nossa casa mental? Não estamos organizando, acendendo aquela luz, né, para dar uma olhadinha na casa, onde tem poeira, onde precisa ser limpado. Viver nossos pensamentos. Nós somos ensinados a fugir dos pensamentos diariamente. Através de quê? Netflix, filme, música, festa, balada. Isso está errado? Não, cada um tem que ter seu momento de lazer. O problema é nós não conseguirmos viver em silêncio, por não suportarmos nossos pensamentos. Aí nós temos que nos preocupar. Será que a gente consegue viajar de carro até outra cidade sem ligar o som?
só vivendo nossos pensamentos, navegando no mundo de nossos pensamentos, ou se torna insuportável, a gente precisa ligar o som para escutar alguma coisa para ver se muda. Nós somos ensinados a não fazermos isso. Nós temos que aprender, que é ali que mora a ideia. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Aquilo que nós pensamos, nós alimentamos através da imaginação, ou dessa força criativa, é que nós vamos estar construindo nossa casa mental. Se julgamos que o ouro é material adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora, e reengelando da ambição e da inveja, do remorso e do tédio que costura envolver a fortuna em seu castelo de imprevidências. Ele está falando aqui quais são os tesouros que nós queremos trazer para a nossa casa mental. É algo externo ou é algo interno? Todos nós não queríamos ter essa habilidade de conseguir ficar 4 horas convivendo com os pensamentos sem dar angústia, sem trazer sofrimento, sem dar inquietude, de falar assim, não, eu preciso sair, dar uma volta, ver alguma coisa, ligar a televisão contra esses pensamentos? Isso é a paz que a gente procura, a paz interior. Por final ele fala, por isso mesmo diz Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Uma notícia triste para vocês, tá? Se vocês acham que quando vão desencarnar, vão, que nem nos filmes, viver paraíso, tranquilidade, ficar lá sentado, escutando os anjos tocarem harpas, porque o que tinha que ser feito foi feito nesse plano? Não. O trabalho nunca para. Leia a obra de André Luiz que vão ver o quanto que eles trabalham lá no mundo espiritual. Até mais que nós. Porque eles não têm a dificuldade do corpo físico que precisa de descanso. Eles podem trabalhar mais tempo. Mas é um trabalho no bem. Né? Então, Deus nunca parou de trabalhar. É só olhar para o céu e ver quantas galáxias, e você começa a ver sobre os números, você começa a ficar assim, sem dimensão, né? Que é bilhões, trilhões, e assim, por que tem tudo isso? Porque Deus nunca parou de trabalhar. Cristo criou o nosso planeta. Ele já era um espírito perfeito quando o nosso planeta surgiu. Ele foi, digamos que, o construtor do nosso planeta. Ele trabalha desde aquela época. E quando a gente fala de nascimento do nosso planeta, nós estamos falando em quê? Milhões, eu acho, bilhões, não sei, de anos. Algo para nós que é quase inimaginável. A gente se perde, né? A gente acha que a vida é 100 anos, essa encarnação é só uma vírgula. Idealizamos mais luz para o nosso caminho. Abraçamos o serviço infatigável aos nossos semelhantes e a nossa experiência de alicerce na terra culminará feliz e virtuoso nos esplendores do céu. É aquele velho convite, né? O que eu quero chegar lá no plano espiritual, olhar para trás e lembrar do que eu fiz? O que eu quero que as pessoas que ficaram aqui olhem na sua memória e lembrem de nós como? Uma pessoa amiga que deixou uma mensagem, fez um trabalho edificante. Isso é ser eterno, ser lembrado, né? Quem não lembra de nossos avós, o que nós lembramos? Aquela pessoa querida, nós vamos lembrar do quê? O que ela semeou em nós. Né? Agora, quando a gente tem uma mensagem muito bonita, ela fala aqui num poema que nós somos que nem uma coxa de retalho. Cada um doa um pedaço de retalho para a construção de nossas vidas. Cada um aqui de nós somos resultados das experiências que vivemos com os próximos. Tanto por exemplos bons, quanto por exemplos ruins que nos ensinaram. Nós somos formados para essa vivência. E aí é uma resposta de por que a gente está encarnado aqui. No plano espiritual, nós estamos em sintonia com espíritos mais ou menos da mesma faixa que a nossa. Aqui não. Cada um aqui tem uma dificuldade, e nesse atrito um com o outro, nós vamos lapidando essa pedra para ela ficar redondinha, ficar perfeitinha. E isso nós vamos construindo essa colcha de retalho da nossa vida. Então, para a reflexão final, deixo aqui a mensagem, né? Nós pensarmos através dessa coragem. O que estou aprendendo com meus desafios atuais? Eu perguntei quais eram os desafios que testam nossa coragem. Agora a pergunta é mais à frente. O que nós estamos aprendendo com isso? Estou alimentando pensamentos de força ou de derrota? Nós temos uma mania de viver uma culpa, né?
A culpa faz parte do entendimento, que é o despertar. É como está na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo estava deitado e ele se levanta e vai falar com o pai. Esse se levantar é esse despertar. É o sentimento de culpa. Fala assim, nossa, entendi tudo, eu estava errado. Eu tenho que agir diferente agora. Agora eu entendi onde eu estou errando. Esse sentimento é bom, porque é um despertar. Mas muitas vezes a pessoa fica presa nesse atoleiro, se culpando. Nossa, era eu que estava fazendo errado. Eu não mereço mesmo perdão de Deus, eu não mereço viver, eu não mereço. Eu tenho que ser castigado, eu tenho que ser punido. Isso é um atoleiro. Deus é Deus de amor. Deus não quer o mal de ninguém. Nós que nos maltratamos. Ele só quer que nós tenhamos esse entendimento e a mudança de direção. E aí a mensagem que está lá em Paulo de Tarso é a seguinte: atribulados, mas não angustiados. Atribulados no sentido de que nós, a cada dia, possamos buscar qual que é o desafio diário. E se colocar na marcha de buscar vencer esse desafio. Atribulados, estarmos fazendo, mas não angustiados, sofrendo por isso, ou se culpando Deus. Cansados, mas não desanimados. Todo mundo que se predispor a trabalhar vai se sentir cansado, mas a gente nunca pode cair no desânimo. O desânimo nada mais é do que uma falta de esperança, né? A gente fica em desânimo porque a gente parece que tudo que a gente está fazendo não está tendo resultado. Mas a gente já era imediatista, nossa geração, a geração mais nova, então nem se fala, né? Geração touchscreen, que era tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. A gente, para assistir um filme antigamente, você tinha que esperar tela quente à noite. Se fosse um lançamento, era no final do ano. Você ficava 6 meses esperando o filme. Agora não, eles vão lá na internet, no mesmo dia, na mesma hora, eles assistem, assiste depois. Nós não, se assistisse um filme e acabasse a energia da cidade, pronto, perdi o filme, tem que esperar não sei quantos dias para saber como que ia acontecer. Nós estamos perdendo essa capacidade de saber esperar, de tranquilidade, esperar o momento certo, né? Principalmente a geração mais nova. Perseguidos, mas não desamparados. Existe o mal no mundo? Existe. Mas nós não estamos desamparados para conseguir vencer isso. Nunca estivemos desamparados. Basta a gente buscar auxílio e saber buscar. A vida não nos pede perfeição. Pede a coragem para continuar e aprender, amando e evoluindo. Então, frente às dificuldades, nossa, 50 minutos. Bati o recorde. A vida não pede perfeição. Ninguém aqui é perfeito. E nós não podemos fazer essa crueldade conosco de exigirmos de nós perfeição. Nós não somos perfeitos. Então nós não podemos nos culpar pelo erro. Mas nós não podemos nos acomodar frente ao erro, dizendo, eu sou um ser imperfeito, eu erro mesmo. Aí vai viver aquela pessoa que eu sou assim, não mudo, e vocês que se acostumem comigo. É mesmo? Todo mundo que vive com você e te incomoda e tem más atitudes, se elas não mudarem, como que vai ser o mundo? Não seria um mundo perfeito, onde todo mundo buscasse se melhorar e um dia pudesse agir com cortesia, pensando no bem do próximo, perdoando, amando? Por que eu não me ponho à disposição disso? Porque é um comodismo, é mais fácil falar isso, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vocês se acostumem. Não é esse o caminho. Nós temos que ter essa ideia de que nós temos que buscar melhoramento. Sem nos culpar, tudo a seu tempo, nas oportunidades, caminhando. Coragem de continuar, aí sim. Nós vivemos um tempo que está difícil, né? Tudo que você se dispõe a fazer o bem está cada vez mais difícil. O maior bem que nós fazemos, e muitos aqui fazem, é a maternidade ou a paternidade, de criar um filho. Tá fácil? Não tá fácil. É cada vez mais difícil, né? Então nós temos que ter coragem frente a isso. Nunca desistir, seguir nisso. Persistir no bem. Nós seremos ovelhas, muitas vezes as pessoas vão se aproveitar de nós, mas nós não podemos deixar de lembrar que aquela pessoa está na nossa vida, e se nós estamos fazendo o correto, é para exemplificar para ela e para mim. Assim como Estevão e Paulo. Amando e evoluindo. E esse é o grande resultado. Aprender a amar o próximo, aceitar ele no momento que ele tem, dar o perdão do entendimento que ele vai evoluir um dia. Não, isso não cabe a nós, é o seu tempo. E acima de tudo, estarmos evoluindo e evoluindo moralmente.
Então eu espero que a mensagem de hoje, que todos nós possamos nos munir dessa energia essencial para vencer as dificuldades, que nada mais é que a coragem, persistência, resignação, continuar em frente, como a mensagem que o Emmanuel fala, mesmo com os joelhos desconjuntados, ou seja, mesmo quando você acha que não tem mais força para seguir, seguimos em frente, nem que seja um meio passo a cada meio passo, mas nunca cair no comodismo e do estacionamento, de querer deixar de viver e pensar como ser pessoas melhores, como ser aprendizes da vida, e essa grande escola.